Olá, seja muito, muito bem-vindo. Bem-vindos, tanto os meninos quanto as meninas são muito bem-vindos aqui. Sente-se aí, puxa aí uma cadeira. Eu vou te fazer um convite. Eu vou fazer algo diferente hoje. Não só se assente, mas puxe uma cadeira para o Espírito Santo sentar do seu lado. Sabe o que você faz? Melhor, dá a mão para ele. Puxa a cadeira. Ele vai sentar do seu ladinho e dá a mão para ele. Vai ser muito bom. Você vai se sentir mais segura diante dessa palavra, diante daquilo tudo que a gente tem para conversar hoje. Hoje eu pretendo continuar o assunto da semana passada, qual eu te fiz uma pergunta: como que andava a sua mente? Eu espero, como eu espero em Deus, que hoje esteja melhor, mais aliviada do que semana passada. Mas se não tiver, hoje você tem essa oportunidade de também, estar também, se aliviar a mente. Você tem essa oportunidade hoje. E se não ouviu ainda a palavra da semana passada, eu te convido que no término desse vídeo você venha assistir o outro. Então eu quero continuar exato do momento que eu parei. Eu quero ler com você Filipenses, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8, que diz: por nada estejais ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graça, sejam a vossa petições conhecidas diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração, a vossa mente, através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vamos construir essa palavra juntos? Primeira palavra diz pra gente entregar tudo que nos traz, talvez, ansiedade, medo, angústia, aflição, sentimento de incapaz. Eu quero acrescentar essas coisas. Tudo que está sobrecarregando a sua mente. Tudo que está te impedindo de ter uma mente em paz, tranquila e saudável. Eu quero que você apresente ao Senhor. Eu quero que você ore ao Senhor. Assim como a palavra diz. Você já pode ir aí, você já está lá dando a mão a Ele para Ele, já pode falando com Ele. E em seguida, o versículo seguinte vai falando que a paz que excede o meu e o seu entendimento, ela vai vir sobre nós, que é a paz que vem de Deus. Nem sempre o Senhor vai nos tirar do cenário que estamos vivendo, que está nos trazendo tudo isso. Nem sempre Ele vai te livrar da dor que você está achando que vai te matar e você quer correr dela. Talvez é ela que vai te ensinar, vai te forjar. Então nem sempre Ele vai te livrar. E em seguida, que você já orou, entregou, a paz veio, é hora de alimentar a sua mente com coisas boas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre o que nós temos alimentado na nossa mente. Por quê? Tem alguns hábitos que eu e você devemos ter para ter uma mente saudável, paz na nossa mente. Porém, nós fazemos ao contrário. Para você ter uma ideia, te dar um exemplo aqui. Se eu chegar para você e falar, ou qualquer pessoa, fulano, eu quero falar com você. Imagina que alguém chega para mim e fala, Verônica, eu quero falar com você. Eu vou falar assim, pois não, pode falar. Não, eu não posso falar agora. Mas amanhã a gente conversa. Talvez nessas 24 horas que vai levar até a conversa, a minha mente já vai começar a pensar mil coisas. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ela tá brigada comigo? Será que é isso? O que julgamento? Você pode pensar muitas coisas. E eu vou te dizer que o seu pensamento, ele é negativo. É muito raro você ter um pensamento que, vai ser algo legal. Ela vai me contar uma coisa boa. O seu pensamento vai ser bombardeado de coisas negativas. Que talvez não vai te deixar dormir à noite. Vai te trazer ansiedade. Você simplesmente não fala, tudo bem, vira as costas e vai. Não é assim. Você vai ficar naquela ansiedade. Fala logo, fala. Assim você não vai me deixar dormir hoje. Porque você vai ficar naquela ansiedade de querer saber. E nisso você vai ficar construindo pensamentos negativos. É o que muitas das vezes tem acontecido
e tem nos deixado ansiosos. Porque a ansiedade é você estar carregando, trazendo, né, o futuro para o presente. Aí você não vive nem o futuro e nem o presente. Porque quando chegar o futuro, você já vai estar ansioso com outra coisa do futuro. Então você nunca vai curtir, você nunca vai viver ali o presente. Porque você está alimentando a sua mente. Verônica, mas eu não quero ter esses pensamentos. Desvia os seus pensamentos. Ensina a sua mente. Quando o pensamento ruim vir, ei, não, aqui você não tem lugar. Puxa um pensamento bom. Fala com a sua mente. Eu não sei se você tem esse hábito, mas é muito importante. Fala com a sua mente. Quando vir algo ruim, um exemplo, você está numa situação a qual você pensa que é o seu fim. Só que você lembrou que teve outras situações que você também pensou que era o fim e você está aí. Você chegou até aqui. Então você vai trazer isso à memória e vai falar para sua mente. Não é o fim. Você já me enganou antes. Você já me fez pensar assim antes. Mas eu venci. E dessa vez não vai ser diferente. Eu sei como é que faz. Eu vou orar, eu vou suplicar, eu vou entregar. E eu vou olhar para as coisas boas. Eu vou olhar para aquilo que Ele está fazendo e fará por mim. Eu vou alimentar com a fé, com a esperança da palavra que Ele me deu. Porque se Ele falou, Ele vai ser fiel para cumprir. O que nos faz, eu quero ler também Mateus 6, porque é o que às vezes nos faz alimentar nossa mente errada. Quero falar a forma correta de alimentar sua mente. A errada provavelmente você já sabe, né? Então vamos falar do que é bom. A palavra lá em Mateus, ensinamento de Jesus, hein? Pega aí. A partir do versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que comida e o corpo mais do que vestimenta? Esse primeiro versículo já hoje nos pega, porque a maior das nossas angústias e aflições, medos é: como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou botar comida na mesa? Como que eu vou comprar o que eu tenho que vestir? Como que eu vou conseguir para essa demanda? A não ser que você tenha uma vida financeira muito bem controlada. Isso não é uma preocupação para você. Mas se é uma preocupação para você, o Senhor Jesus já diz: não andeis ansiosos. Parece até que Ele está sendo irônico, mas Ele não está sendo irônico. Ele está falando que nós temos que prestar atenção mais na vida do que nas coisas que a vida nos oferece. Porque para tudo há uma solução, para tudo há um meio, principalmente quando você está com Cristo. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores que elas? Você não é muito melhor. Uma das coisas que alimenta a nossa mente de uma forma linda, maravilhosa, e que nos conecta com Deus, nos conecta com nós mesmos e nos traz paz interior, é observar a natureza. É observar, contemplar a criação de Deus. Para muitos é bobeira. Para muitos que andam na correria do dia a dia não tem esse tempo. Só que negligenciar aquilo que é importante para a sua mente não quer dizer que você vai ter êxito. Pelo contrário, a gente sabe que a gente vai falhar e vai acabar sobrecarregando a nossa mente e ela vai chegar numa exaustão. Então você parar para observar os passarinhos, o canto dos passarinhos, observar a natureza, a árvore, o fruto nascendo, as estações. Quando você olha para a vida de uma árvore, ela tem estações bonitas, mas tem estações feias. Nossa vida também é assim, tem estação bonita e tem estação feia. Então quando você começa a observar a natureza, começa a se conectar com o seu Pai, começa a se conectar com o Espírito Santo, a sua mente, ela está sendo alimentada com um alimento correto, que vai nutri-la de uma forma correta. Vamos para o próximo. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? O que as suas preocupações te levam? O que elas te trazem? Aflição? Angústia? Porque talvez as suas preocupações, depois lá na frente você vai descobrir que ela não era necessária. Lembra como eu falei? Que alguém te falou, quero falar com você, e você fica criando.
Você percebeu, cara, não era nem necessário eu ter ficado me preocupada assim. Deixei de fazer tantas coisas no dia porque eu preocupado com isso e era desnecessário. Não vai acrescentar. Não vai tirar nem da dor nem da aflição. Então, vamos tirar. Ela não vai acrescentar nada na nossa vida, nas nossas preocupações. Então, tira ela de lado e alimenta com a contemplação. Quando vem a preocupação, eu vou contemplar. Toma um café olhando para a natureza, bota o pé no chão, na grama, se você tiver condições. Se conecta com a criação. É um conselho de Jesus. E quanto às vestes, por que vos preocupais? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Cara, se Deus veste os animais, né, os passarinhos de uma forma linda, por que Ele não vai nos vestir? Sabe qual é o nosso problema? O consumismo. Às vezes a gente quer consumir mais do que necessitamos. Nós queremos tantas roupas, tantas vestes, tantas coisas que não é necessário. É só a indústria te forçando a gastar mais, a trazer para sua mente que você precisa de mais roupas, você precisa de comprar, você precisa trocar, as suas estão velhas. Você só precisa não andar nu, andar limpo, né? Cheirosinho. Isso é bom. Então, fica preocupado. O povo do deserto, eles viveram 40 anos com a mesma roupa. A roupa crescia, a roupa se moldava, o sapato crescia nos pés, se moldava. E sabe por quê? Uma vez meditando, eu falei assim, sabe por que eles não ficaram se preocupando com isso, se esquentando? Porque era todo mundo com o mesmo estilo. Roupa crescendo, roupa diminuindo, roupa se adaptando ao seu corpo. Sapato crescendo e sandália crescendo. Sabe quando isso passa a te incomodar? Quando você olha pro outro. O outro tá sempre trocando de roupa, eu tô com a mesma roupa. Não compara, não se compara. Você tá tendo que vestir. Glorifica o Senhor. E quando for realmente necessário, Ele envia. Pode ter essa certeza que Ele envia. Eu falo por experiência própria. E eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Nem Salomão, o homem mais rico, se vestiu tão lindo como os lírios. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirás muito mais, ó vós de pequena fé. Sabe, se Deus se preocupa em vestir tão lindo, porque a criação é linda, a criação é muito linda. As folhas que vão secar, as borboletas que têm um prazo, né, de vida tão curto e elas são tão lindas. Se Ele se preocupou com tudo isso, Ele não vai se preocupar comigo, com você? Seja fiel naquilo que Ele está te dando. Seja fiel nas roupas, nas vestes que Ele tem te dado. Mantendo ela limpa, passada, né? Arrumadinha para que você a vista. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos? E o que beberemos? Ou o que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia, o seu próprio mal. Suficiente é o dia do seu próprio mal. Não anda como órfão. Não anda por aí preocupado como se não tivesse pai. Uma criança, ela não se preocupa com o que ela vai vestir. Ela não se preocupa com o que vai comer. Porque ela sabe que seus pais vão colocar na mesa. Os seus pais vão dar. Verônica, mas tem filhos que vai pra rua pra vender. Tem filhos. Isso é quando o pai não pode suprir a necessidade. O seu pai, ele pode suprir as suas necessidades. E ele fala, tá vivendo como ímpio, tá vivendo como órfão. Porque quer. Porque você tem pai. Então nós precisamos confiar que ele tá cuidando. Então quando a gente confia, a gente traz pra mente as coisas que é boa, aquelas coisas que são louváveis, e a gente entende que cada dia basta ser um mal. Eu quero contar aqui, rapidamente, algo que o Espírito Santo me ensinou. Eu era aquela pessoa do estilo perfeccionista. Ou eu fazia perfeito, ou eu não fazia. Se eu tivesse programado algo pra fazer e desse errado, pra mim, já tinha acabado. Mas um dia o Espírito Santo na minha cozinha, eu fazendo as coisas, ele falou pra mim, você determina como você vai chegar no final do seu dia. As circunstâncias acontecem e eu não tenho controle disso. Ele falou, mas a maneira que você lida com ela, você tem esse controle. Você que decide a maneira que vai lidar com aquilo que está vindo sobre você. Então, quando as coisas dão errado, eu
para um pouco e pensa, o que eu posso fazer para chegar no êxito que eu gostaria? Para chegar no lugar que eu queria chegar. Então eu começo a ver possibilidades que antes eu já tinha dito que tinha acabado, que tinha encerrado. Eu já dava o meu dia como perdido, já ficava mal-humorado, enfim, acabava o meu dia. Só que a forma que o meu dia vai começar e que ele vai terminar, quem determina sou eu, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas. Eu escolho se eu vou me irar, eu escolho, isso é o domínio próprio, eu escolho se eu vou comer exageradamente e depois ficar frustrada porque eu não era o que eu deveria fazer. Eu que escolho se eu vou responder a uma ofensa com bem ou com mal. Eu é que escolho o que eu vou assistir, que alimenta minha alma. Eu é que escolho o que eu vou ouvir. Qual roda que eu vou prestar os meus ouvidos? Qual lugar que eu vou estar? Então são escolhas minhas. Então eu escolho com que eu vou alimentar a minha mente. Eu escolho que eu tenho que descansar. Eu escolho que eu preciso e necessito do repouso, né? Que eu não vou falar muito desse assunto agora, vamos deixar para o próximo. Mas a decisão está na minha e nas suas mãos. A forma que você vai começar o seu dia e a forma que você vai terminar o seu dia depende de você. Ah, não, Verônica, você não sabe a casa que eu vivo, você não sabe onde eu trabalho, você não sabe o ambiente. Traz Jesus para o ambiente e faz a escolha certa. Você não pode ceder à pressão externa. Você tem que estar com o seu interno bem alimentado, fortalecido e com a sua mente bem nutrida, para que o externo não venha interferir no seu interno. Mas o seu interno, ele pode interferir no externo, porque uma vez que você uma palavra mansa acalmou o furor. Se você não permitir que as pessoas te estressem, uma hora elas vão parar. Se você ficar quieta, elas vão parar. Deixa o ambiente. Faça a sua escolha. Não viva pelo que o ambiente está te oferecendo, mas viva pelo aquilo que o Espírito Santo está te ajudando, está te auxiliando, está te fortalecendo para viver, está te ensinando. Então, nutra a sua mente de coisas que vão ser benéficas, não maléficas para ela. Então, que hoje você venha lembrar e trazer à sua memória aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é de boa fama, aquilo que te traz alegria, paz para a sua mente. E que você sinta esse alívio que vem do Espírito Santo. Eu agradeço por ter ficado até aqui e ter me ouvido. E eu peço, medita nessa palavra. Aprenda e constrói hábitos saudáveis, como a contemplação, como trazer a memória, como conversar com a sua mente, como tantas outras coisas que foi falado aqui. Anota tudo e começa a praticar. E você vai ver uma mudança na sua mente. Fica com Deus e tenha um ótimo dia.